Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar a respeito do título do Palmeiras. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2023. É realmente o título que a torcida palmeirense estava esperando para completar esse 2023 muito bem. O Palmeiras foi lá e confirmou seu título após empatar com o Cruzeiro por 1-1. Vamos falar um pouquinho em relação ao jogo, né? Porque o Palmeiras começou bem no jogo, né? Principalmente com o Endrick, que estava sendo essa válvula de escape no ataque palmeirense. O Endrick ele teve duas oportunidades na cara do gol contra o Rafael, o goleiro Rafael, que é um grande goleiro, um goleiro que ele se posiciona muito bem. Nesses dois primeiros lances, o Endrick ele chuta e nas duas o Rafael consegue fazer defesas com o pé. Realmente um bom goleiro, porém após uma falha defensiva do Cruzeiro, onde o zagueiro do Cruzeiro domina mal uma bola, ele tenta sair jogando e não consegue. O Endrick vai lá, rouba a bola e faz o primeiro gol do Palmeiras, que é o gol da tranquilidade, né? O gol que o Palmeiras, que já com o empate já favorecia o Palmeiras e já daria o título para o Palmeiras, você sair com 1-0 dava uma tranquilidade muito boa, especialmente porque tanto o Atlético Mineiro quanto o Flamengo eles estavam perdendo seus jogos no primeiro tempo. Então o Palmeiras já sai com essa vantagem de 1-0 e consegue administrar ela no segundo tempo. O Palmeiras até chega a tomar o gol de empate, porém, como o empate dá o título para o Palmeiras consegue esse título brasileiro. Realmente foi um título brasileiro muito heróico da parte do Palmeiras, tanto que eu estava vendo na TV Palmeiras, né, que é a TV oficial do Palmeiras, que eles estão chamando esse título de virada heróica. E realmente foi, porque o Botafogo ele abriu uma grande vantagem sobre o Palmeiras, chegou a abrir 14 pontos, e o Palmeiras realmente precisou de muita força mental para poder estar buscando esse título, porque na minha visão, talvez desde da era dos pontos corridos, talvez esse seja o título que tenha sido mais talvez um dos mais difíceis assim de você buscar, porque era uma diferença que ninguém imaginava. Obviamente, o Botafogo ele acabou decaindo muito, principalmente no segundo turno, entrou numa crise sem fim, onde não conseguiu ganhar mais jogos. Então, o Palmeiras se aproveitou muito bem, foi muito competente, demonstrou que tem essa mentalidade de campeão, que mesmo nas adversidades, o Palmeiras consegue se sair muito bem, e foi isso que ele mostrou ao longo do campeonato. E é justamente por isso que eu gosto bastante desse campeonato por pontos corridos. Eu vejo muitas pessoas que dizem que não gostam dos pontos corridos, mas eu gosto bastante, porque na minha visão, o campeonato de pontos corridos ele acaba premiando a equipe que tem a melhor regularidade ao longo do campeonato. Então isso, na minha visão, é extremamente justo, porque o time que não se deixa abalar durante o campeonato, durante todas as fases, que passa por momentos difíceis, como o Palmeiras passou por um momento muito difícil após ser eliminado da Libertadores, perdeu 4 jogos consecutivos, então já é algo que dificultou bastante a campanha do Palmeiras, porém, de todos os times, o Palmeiras, durante as 38 rodadas, foi que conseguiu se manter mais regular e, na minha visão, é total merecedor desse título. E durante essa trajetória que a gente coloca como a virada heróica e o título do Palmeiras, eu quero falar alguns jogos que, na minha visão, foram marcantes para esse título do Palmeiras. Eu quero começar com a goleada de 5-0 sobre o São Paulo, que realmente naquele momento deu uma virada no Palmeiras. Palmeiras que vinha, sim, abalado psicologicamente pela derrota na Libertadores, porém aquele jogo por 5-0, aquela goleada histórica sobre o São Paulo, realmente fez muito bem para o Palmeiras e deu uma boa animada tanto na torcida quanto no elenco. Outro jogo que eu também não posso deixar de mencionar é contra o Botafogo. Aquela virada heróica sobre o Botafogo por 4-3 com o gol no último segundo do Murilo. E mais do que aquele gol do Murilo, eu também quero destacar aquela defesa do Everton. Muitas pessoas até falam, né, que o gol do goleiro são defesas importantes. Então, realmente, essa defesa do pênalti que o Everton fez foi realmente um gol de placa, porque naquele momento já tinha passado dos 30 do segundo tempo. Se o Botafogo faz o 4-1 contra o Palmeiras, acabou o campeonato ali. Então, o Palmeiras conseguiu, graças ao Everton, conseguiu defender aquele pênalti e buscar aquela virada que foi uma das mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Realmente, poucas vezes eu vi uma virada tão bonita quanto aquela. Realmente foi emocionante, uma das maiores alegrias que eu tive como torcedor palmeirense. Então, foi talvez
um dos momentos mais importantes do campeonato. Outro jogo que eu quero também destacar foi contra o Fortaleza, o empate por 2-2, que foi um empate muito difícil do Palmeiras, muito batalhado, em que o Palmeiras teve um jogador expulso e teve que buscar duas vezes com 10 jogadores o empate. Então é uma daqueles jogos que a gente pensa, se o Palmeiras conseguiu fazer isso, mostra que tem muita força mental, tem muita resiliência para ser campeão. Então tem jogos que marcam bastante e que são praticamente de título. Esse aí foi um desses importantíssimos. E outro jogo que eu também quero destacar que foi importante foi a vitória do Palmeiras na última rodada contra o Fluminense por 1-0. Realmente um jogo importantíssimo que deu essa vantagem para o Palmeiras, que praticamente garantiu o título para o Palmeiras. Então eu quero destacar esses jogos, para mim foram os principais. Em relação aos jogadores, eu quero destacar também alguns jogadores que foram importantíssimos. Obviamente o Everton, que é um goleiro, para mim, o melhor goleiro do Brasil, disparado. É um goleiro sempre seguro, é um goleiro regular, que ele sempre joga bem. Eu não me lembro de nenhuma falha dele recente, então é um jogador que joga praticamente todos os jogos bem. É um goleiro que você pode confiar, é um goleiro que dificilmente falha. Dizem que toda equipe começa por um grande goleiro. Então, o que ajuda a gente a desvendar esse sucesso do Palmeiras é o seu goleiro, porque é um goleiro realmente já histórico e já ídolo do Palmeiras, porque ele é um goleiro que passa muita segurança para todos os jogadores. Assim como a dupla de zaga, Murilo e Gustavo Gomes, que realmente são dois jogadores espetaculares. O Murilo que chegou depois, mas se encaixou muito bem nessa defesa do Palmeiras. É um zagueiro muito seguro, tem uma enorme saída de bola, tem visão de jogo. A bola, quando passa pelo pé dele, ele dá uma qualidade de passe que eu vejo poucos zagueiros ter. Então, realmente muito bom. Gustavo Gomes dispensa comentários. Na minha visão, dos que eu vi jogar, é o melhor jogador estrangeiro da história do Palmeiras. Não tem nem o que falar. Talvez um dos grandes ídolos aí desse time. É um grande jogador que todo mundo gosta bastante. É um líder dentro e fora de campo. Ele me parece ser uma pessoa que tem uma forte liderança, que tem um caráter muito grande. Eu gosto muito dele. Eu sou muito fã dele. Gosto bastante dele. Outro também que eu quero destacar é o Mike. Quando chegou no Palmeiras, até ele tinha as pessoas tinham uma certa desconfiança dele, se ele daria certo no Palmeiras ou não, mas veio se firmando, veio buscando seu espaço, especialmente nesse ano, onde ele sempre jogava, o Abel até colocava ele, às vezes, para colocar junto com o Marcos Rocha nessa formação um pouco diferente que o Abel conseguiu fazer. Então ele é um jogador que tem uma história muito grande até no futebol. Eu estava vendo agora há pouco que ele foi campeão pela quinta vez brasileiro. Então ele é pentacampeão. Desse elenco do Palmeiras, é o jogador que mais tem títulos. Então, dos títulos brasileiros, eu quero dizer, né? É um jogador que realmente tem que ser respeitado, é um jogador que joga muita bola, é um jogador que o Palmeiras foi uma excelente contratação, que ao longo do tempo o Palmeiras pôde com certeza provar que ele foi uma boa contratação. Se existir alguma dúvida em relação a isso, nesse momento já não existe mais. Outro jogador que também é uma contratação, que chegou para suprir o lugar do Danilo, que é um excelente jogador e que fez muita falta durante muito tempo no Palmeiras, foi o Richard Rios. Realmente o Richard Rios, ele demorou um certo tempo para ele poder buscar o seu lugar no Palmeiras, mas depois, principalmente depois da contusão do Gabriel Menino, ele conseguiu manter uma regularidade, vem jogando muito bem. Então é um jogador também que a gente pode destacar como uma excelente contratação da diretoria do Palmeiras. Ele foi muito bem no campeonato e foi uma das peças-chave também desse título do Palmeiras. Outro jogador que, na minha visão, é o que dá o balanço desse meio-campo é o Zé Rafael. Grande jogador, é um jogador que faz essa função de balanço do meio-campo muito bem, é um jogador extremamente eficiente, é um jogador que tem muito recurso técnico, tanto passe quanto finalização. A gente pode ver pelos gols decisivos que ele fez. É um grande jogador, então ele realmente é um jogador totalmente diferenciado. Outro jogador também que a gente pode falar é o Rafael Veiga,
extremamente importante nesse meio-campo do Palmeiras. É talvez o único camisa 10 clássico que a gente tem hoje no futebol brasileiro. É um jogador que tem visão de jogo, sabe como conduzir a bola muito bem, dá esse tempo para o meio-campo, dá esse ritmo também nas jogadas. É um jogador realmente espetacular e talvez único no futebol brasileiro. Realmente um jogador totalmente acima da média, não à toa conseguiu seu lugar na seleção brasileira. É um jogador de extremo potencial, um jogador muito bom e que faz história no Palmeiras, porque ele foi diretamente responsável por essa campanha do título, porque ele é um jogador de gols decisivos e de partidas decisivas. E por falar em partidas decisivas e gols decisivos, a gente tem que falar do Breno Lopes também, que é um jogador que começou na reserva, teve até uma passagem turbulenta pelo Palmeiras quando ele mostrou o dedo do meio para a torcida na partida contra o Goiás. Porém, aos poucos, com seu futebol bem jogado, ele conseguiu reconquistar a torcida do Palmeiras e foi fundamental nesse título do Palmeiras também, com gols decisivos, inclusive esse contra o Fluminense, que foi de brutal importância para esse título do Palmeiras. E agora, por último, mas não menos importante, talvez um dos grandes jogadores aí dessa campanha, na minha visão, ele foi o fator de desequilíbrio a favor do Palmeiras durante essa reta final de campeonato, que foi o Endrick. Realmente o Endrick, apesar da pouca idade, ele tem apenas 17 anos, ele mostrou ser um jogador de jogo grande e jogo decisivo. Ele é um jogador que não sente o peso da decisão, não sente a pressão, é um jogador que, quando o jogo é grande, ele mostra que ele está sempre preparado para fazer um grande jogo, e hoje não foi diferente. Hoje, contra o Cruzeiro, ele fez o gol do título, digamos assim, mas durante todo o campeonato, principalmente nessa reta final, ele vem sendo decisivo para o Palmeiras. Eu me atrevo a dizer que se o Abel não tivesse colocado o Endrick, especialmente nessa reta final, eu acho que dificilmente o Palmeiras ganharia o título, porque o Endrick foi totalmente decisivo em jogos que estavam bastante difíceis para o Palmeiras, e o Endrick foi lá e sempre decidiu a favor do Palmeiras. Então, é um jogador que, na minha visão, tem um futuro brilhante pela frente, tem uma carreira na seleção brasileira aí, ele que está negociado para o Real Madrid já, mas que nos pôde dar essa alegria para a gente. A trajetória dele me lembra muito a do Gabriel Jesus, que ele sai pouco tempo depois dele dar o título para o Palmeiras do Campeonato Brasileiro de 2016, o Endrick conseguiu repetir a história, sendo o jogador decisivo para esse campeonato de 2023 e fazendo história no Palmeiras, aí conseguindo seu primeiro título brasileiro. É um jovem que tem uma brilhante carreira pela frente e que já é ídolo do Palmeiras com essa pouca idade. Agora eu quero falar também de uma figura central para esse título do Palmeiras, que é o técnico Abel Ferreira. Realmente é um técnico diferenciado. Na minha visão, apesar dele ter ficado apenas 3 anos no Palmeiras, agora ele completou, ele foi, na minha visão, o melhor treinador que já passou pelo Palmeiras. Realmente, eu nunca vi um treinador que tem uma força mental tão grande, que se garante tanto no seu trabalho, que consegue buscar novas soluções, que sempre tem uma carta na manga, que coloca sempre uma motivação extra nos vestiários, consegue sempre deixar os seus jogadores extremamente motivados e que também ele sabe trabalhar sob pressão. Num título como esse, que já estava praticamente perdido para o Palmeiras, ele conseguiu manter todo mundo interessado em jogar, conseguiu fazer o Palmeiras desempenhar um grande futebol e fomos premiados com esse título brasileiro. Agora, dizem, a gente ouve certos boatos que ele poderia estar saindo para dirigir um time fora do Brasil. Eu espero que não seja verdade, porque ele é um técnico realmente fundamental e ele tem o contrato até o final de 2024. Então, eu espero que pelo menos ele cumpra esse ano que ele tem para cumprir com o Palmeiras, para que ele possa nos dar mais títulos e mais alegrias, porque realmente é um técnico totalmente diferenciado e é um técnico realmente que eu nunca vi um treinador ser tão competente naquilo que faz, buscar tantas soluções inovadoras, conseguir manter os seus jogadores motivados. Então, realmente é um treinador espetacular.
e o Palmeiras consegue se tornar o maior campeão brasileiro de todos os times brasileiros, né? Conseguiu, esse é o 12º título do Palmeiras, portanto, o Palmeiras é dodecacampeão brasileiro, realmente o único time brasileiro que conseguiu chegar nessa marca, é o maior campeão do Brasil, então é um título importantíssimo e que fecha com chave de ouro um ano que foi bom para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ser bicampeão, ser campeão paulista, né? Ser bicampeão agora brasileiro, contando do ano passado também, e campeão da Supercopa contra o Flamengo. Então, dos 5 títulos que o Palmeiras disputou, o Palmeiras ganhou 3. Então, é um aproveitamento totalmente espetacular nesse ano do Palmeiras, e que agora, com algumas contratações que já começam a vir, creio que o Palmeiras estará mais forte para o ano que vem, para estar disputando mais competições, e quem sabe está ganhando muito mais títulos e dando muita alegria para a torcida palmeirense. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou desse título do Palmeiras? De que forma você comemorou? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.